Graça e paz, queridos! É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Quem fala é o irmão Simar Rodrigues, do canal Igreja Fé em Graça. Meus irmãos, você que é inscrito aí no nosso canal, quero agradecer pela sua vida. Você ainda que não foi inscrito, inscreva lá no nosso canal, dá um joinha, comente também. A sua participação é muito importante, não só para o canal ser divulgado, mas também para outras pessoas realmente conhecer esse evangelho que nos libertou desse sistema que nos oprimia. Então, como eu disse na mensagem anterior, eu trouxe uma explanação do texto do Apocalipse, capítulo 21, verso 1. Eu falei sobre o novo céu e a nova terra. E eu disse que eu falaria um pouco sobre a parte B, que o mar já não existiria mais. Então o tema nessa noite é esse aí. Nesse dia, não sei que hora que você está vendo essa mensagem, eu quero agradecer você que tem inscrito no nosso canal, tem divulgado essa mensagem, que Deus possa continuar nos abençoando. Todos os nossos irmãos que faz parte do Evangelho da Graça, e aqueles também que não faz, mas que eles possam um dia entender também essa mensagem, que ela traz uma transformação nas nossas mentes. Então o texto está aí, Apocalipse capítulo 21, versículo 1 diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram os primeiros céus e a primeira terra, e o mar já não existem mais. Então, nós falamos na nossa mensagem anterior que o novo céu e a nova terra ela já tinha passado. Quando João, na ilha de Patmos, recebe essa revelação, o que ele tinha em mente era o quê? A Jerusalém velha, que era o antigo governo baseado no Monte Sinai. Agora a Jerusalém nova que vinha do céu, a segunda aliança que Deus faria com o seu povo, ele entendia que Deus ia dar fim àquela Jerusalém, que era a mãe de todos, era Jerusalém, que era o centro do mundo daquela época, da religiosidade, e agora eles teriam fim. Todos os profetas diziam que Deus ia divorciar da antiga Jerusalém. Paulo também em Gálatas diz que Abraão teve 2 filhos, um simbolizava a Jerusalém atual e a outra simbolizava o filho da promessa, a livre, a Jerusalém que viria do céu. Você já entendeu. E agora ele diz que o mar já não existiria mais. Por quê? Se veio um novo céu e uma nova terra, e isso era uma linguagem de figura, então o mar já não existiria mais. Então o que seria o mar? Para o mar biblicamente, ali, na linguagem de figura dos judeus. Então nós vamos entender um pouquinho sobre isso. E eu escolhi esse texto aqui, Isaías 17, verso 2, que diz assim: Ai do bramido de muitos povos, que bramam como o bramido dos mares, e do rugido das nações, que ruge como o rugido de impetuosas águas. Então, aqui nesse primeiro versículo, o que eles tinham em mente? Que quando falava mar, falava nações, ele dizia que eram as nações em volta. Nós vamos observar isso na frente. O verso 13. Ruge as nações como ruge as muitas águas. Mas Deus as repreenderá e elas fugirão para longe e serão afugentadas como as praganam diante do vento e como a poeira no redemoinho diante do tufão. Então aqui nós podemos entender, quando a Bíblia dizia e o mar já não existe mais, qual era a visão do nosso irmão João na ilha de Patmos? Eram as nações que eram inimigas de Israel. Deus tinha um pacto com Israel e ele encerraria aquele pacto e formava de 2 povos apenas um, fazendo a paz com todos. Então todas as nações seriam
abençoado. E aquele mal que havia, aquele muro de separação que haveria, que era um mar ali de frente deles, Deus ia dar fim a esse mar quando trouxesse o novo céu e a nova terra e faria tudo novo. Então, Apocalipse capítulo 17, versículo 15, vai dizer, vai nos dar a entender o que João tinha em mente. Diz assim: disse-me ainda, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, que era Jerusalém naquela época atual, são povos, multidões, nações e língua. Então, quando a Bíblia diz que via um novo céu e uma nova terra, e o mar e as águas já não existiriam mais, era isso. Era povo, nação e língua. Não haveria mais essa separação com o novo céu e a nova terra que Deus iria criar. Atos capítulo 10, 28 diz assim: e disse-lhe, vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar como comum ou imundo. Então agora, depois que Cristo vem, morre na cruz, estabelece o evangelho, ele dá a ordem para os discípulos que eles entendam. Os discípulos da circuncisão tinham dificuldade. Para Paulo foi mais fácil. Nós vamos ver mais à frente. Então agora ele dá uma ordem que a nenhum homem você pode ter como inimigo ou fazer acepção de pessoa, dizendo que aquele é impuro e que nós somos os saradão. Infelizmente hoje ainda, no mundo de hoje, o cristianismo que passaram para nós fazemos essa separação. Vimos uma pessoa ali perdida ali nas drogas, ou na prostituição, ou fazendo as obras da carne, nós diferenciamos entre eles e nós. E isso é um absurdo. A Bíblia diz que Deus, ele amou de tal maneira que deu, para quê? Para que todo mundo fosse salvo, salvo no espírito ou salvo na mente? Não, salvo na mente. Porque a Bíblia diz que Deus deixou os pecados de lado e perdoou, fazendo daquele povo uma nova criação. Ele não fez um pacto individual, ele fez um pacto anulando a antiga aliança e estabelecendo a sua morada eterna com Deus. Eis que eu faço novo todas as coisas. Então aqui em Atos, Pedro tinha essa dificuldade, que as outras nações, com o sacrifício de Cristo, ela se aproximou de Deus. Então Deus ali naquela visão do lençol, o que ele estava querendo dizer? Que não se torne imundo aquilo que Deus santificou. Ele estava falando para o povo, para as nações. Marcos 16, irmão, um verso bem conhecido. Marcos 16, esse é o evangelho da circuncisão. Aquele evangelho que não poderia atravessar a fronteira, ele iria atravessar as fronteiras para alcançar os gentios ou alcançar as tribos que foi espalhada por todas as nações? As tribos que foi espalhada por todas as nações. Era o evangelho que os 12 apóstolos pregavam. Depois que Deus chama Paulo para ir com o evangelho da incircuncisão, o evangelho sem lei, para alcançar os gentios. Então Marcos 16, 15 diz assim: e disse-lhe, ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas o que não crê será condenado. Então esse evangelho que Jesus dá ordem para os discípulos, era para que eles pregassem o evangelho, e se alguém aceitasse, precisava ser batizado, porque o fim viria, o pacto ia terminar no ano 70, então precisava, como judeu, precisava pregar para eles e aplicar o batismo nas águas, que era um simbolismo, largando a velha aliança e crendo na mensagem de Cristo. Simã, e hoje, depois da obra consumada, para os nossos irmãos, que entendeu a graça, batismo para nós é rudimento da antiga aliança.
Infelizmente, para muitos isso é uma heresia, um absurdo. Mas a Bíblia diz que o fim da lei era Cristo. Então agora eles não conseguem entender que aquela aliança que Deus tinha feito com Abraão, com Moisés no monte, ela duraria até a cruz. E era para os judeus, não para os gentios. Paulo não pregava batismo para os gentios. Se você for ler lá uma leitura bem rasa, Romanos capítulo 6, versículo do 1 até o 4, Paulo diz: ou ignorais que todos quanto fomos batizados na morte dele? Então, depois da cruz, para as nações que viria, eles não pregariam mais batismo. Paulo diz: olha, Cristo me chamou para pregar, ele não me chamou para batizar. Como é que um pregador, então, vai pregar sem batizar? Paulo entendeu que o batismo de João teria um fim, quando o evangelho fosse pregado em todas as nações, o evangelho dos judeus. Paulo recebeu um outro evangelho, desmontando a lei de Moisés e aplicando o novo céu e a nova terra. Então, Ezequiel 37, verso 27, Deus diz assim: meu tabernáculo permanecerá com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Aonde era o santuário de Deus antes da destruição de Jerusalém? Era Jerusalém no templo de Salomão. Ali era o santuário de Deus. Deus se manifestava através daquele templo dos sacerdotes que oferecia sacrifício, mas esse pacto iria acabar. Então Deus está dizendo que ele viria e perdoaria os seus pecados e fazia uma moradia eterna. Que tabernáculo é esse, Simar? Quando Deus tabernaculou no homem. Então nós vamos ver aqui, João capítulo 14, versículo 23, que diz assim: respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Guardará as minhas palavras, não o mandamento, porque Cristo guardava o mandamento da lei de Moisés. Guardará as palavras dele. Palavra da lei de Moisés, da circuncisão, não. As palavras que sairiam da boca deles, que era espírito e é verdade. E o meu Pai amará, e viremos a ele, e faremos morada neles, ou faremos morada nessa pessoa que ouvisse a voz de Cristo, guardasse as suas palavras, Deus faria morada neles. Hebreus capítulo 10, irmão, para confirmar, diz assim: este é o pacto que farei com eles. Com eles quem? Com a casa de Israel. As leis de Moisés eram para quem? Era para o povo de Israel. Eu já disse que as leis de Moisés eram para o povo de Israel. Os gentios não tinham lei. Eles mesmos faziam suas próprias leis. Então a lei de Moisés não era para os gentios, era para Israel. Israel estava debaixo da lei. Então Deus viria e faria uma nova aliança, tirando aquela aliança velha e estabelecendo uma aliança nova. Então, o verso 16 diz assim: este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e a escreverei em seu entendimento. E acrescento: e não me lembrarei mais dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão deste, não há mais oferta pelo pecado. Então, quando João viu que o mar já não existia mais, que as nações, o mar que bramia, ele entendeu que aquilo ali já estava escrito, que Deus faria uma aliança com o povo de Israel, sendo a capital do mundo espiritual, a velha Jerusalém cairia, e a nova viria do céu, uma nova aliança,
e todas as nações poderiam se achegar a Deus. Quando ele dá ordem para os discípulos, ide agora, em meu nome expulsarão os demônios. Era demônio mesmo ou era o mal que havia? Pegarão as serpentes, que as outras nações era tido como serpente, como escorpião. Mas Deus fez a paz com todos eles, trazendo o evangelho. E no julgamento de Jerusalém, as nações que rejeitaram o evangelho, elas foram julgadas e colocadas no seu reino as nações que entenderam realmente que Jesus Cristo era o Senhor. E hoje, Simã, isso foi para eles, meus irmãos. E hoje, qual é a nossa concepção de salvação? Meus irmãos, nós já nascemos no reino eterno de Deus. Esse reino foi estabelecido quando Deus faz uma aliança com o povo de Israel. Quando Deus vem trazendo aliança com eles, a aliança foi no sangue. Todo israelita era purificado com sangue. Purificava a carne. Mas agora quando Deus traz a aliança eterna, ele vem perdoando o seu pecado. E no ano 70 traz o juízo para Israel e ali estabelece o seu reino eterno. O evangelho, eu falei numa mensagem minha, que ele passou por 3 etapas. O evangelho da circuncisão, baseado na lei de Moisés que tinha um fim. O evangelho da graça, tirando eles daquele pecado de Adão, estabelecendo eles sem pecado, dando condições para eles chegar a Deus, foi a graça. E o evangelho eterno é o evangelho que Paulo pregava, trazendo a paz para todos e trazendo a consciência de reino. Paulo diz que eles já tinham chegado na Jerusalém celestial. Hebreus capítulo 12, versículo 22. Então hoje, Simar, hoje, meus irmãos, nós estamos no reino de Deus. Nascemos já no reino estabelecido, mas esse reino ele é espiritual. Você só vai entender esse reino quando você reconhecer que você é um filho amado de Deus e deixar as obras da carne para poder herdar esse reino na terra. E quando eu morresse, mas eu vou para onde? Você volta para Deus. A Bíblia diz que do pó o homem veio e do pó ele vai tornar. Mas o Espírito volta a Deus. Amém? Que Deus possa continuar, meu irmão, abençoando e já abençoou as nossas vidas. Até um próximo, irmão, encontro. Dá um like, nos ajuda nesse canal, faça divulgar essa mensagem. Valeu!